Caro seguidor da KBB, você se lembra de quando o Audi A3 Sedan custava cerca de R$ 99.990 aqui no Brasil? Pois é, bons tempos, né? Tempos estes que eu acho que não vão voltar mais, porque agora a Audi está importando novamente o Audi A3 Sedan para o Brasil, lá de Ingolstadt, da Alemanha, e o preço que ele está sendo vendido é mais do que o dobro que um dia ele já foi ofertado aqui no Brasil, sinal dos nossos tempos, né? Mas de qualquer maneira, neste KBB News, a gente vai dar um panorama geral aí do que tem de novo nessa geração, nesta quarta geração do Audi A3 Sedan. Se você quiser ficar bem informado então sobre este lançamento, é só continuar aqui comigo nesse vídeo. Já peça aquele joinha, aquele like se você curtiu o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, faça isso agora. Aperta nesse botãozinho vermelho aí para fazer parte da nossa comunidade, porque toda semana tem vídeo novo aqui para você. Bom, essa geração do Audi A3 Sedan é uma evolução da plataforma que ele estreou lá atrás, né, na sua geração passada, a MQB. Agora ela se chama MQB Evo, porque traz aí alguns materiais novos, né, na sua construção, mas basicamente, por ser só uma evolução da plataforma que ele já tinha, ele manteve as mesmas dimensões que ele tinha antes. Estou falando de 4,49 m de comprimento, 1,81 de largura, 1,43 de altura e 2,63 metros de entre-eixos. E esse entre-eixos, na verdade, é o mesmo entre-eixos que ele já tinha antes. A única coisa que mudou foi que ele ganhou 40 mm em comprimento, 20 mm em largura, né, em relação ao A3 passado. Mas o design dá para perceber que está bem diferente, né? Ele tem uma grade maior aí, mais robusta na frente, nessa grade hexagonal. Ganhou novas entradas de ar ali no para-choque, nas extremidades, para dar uma sensação de amplitude maior e alargamento aí do visual do carro. São entradas fakes, né? Mas pelo menos o efeito visual ainda cumpre com esse propósito. E os faróis também agora tem um novo formato, um pouquinho mais afilado. Esse L que ele traz, né? Esse formato de L que ele traz é um pouquinho mais pronunciado em relação ao da geração passada. E já que estamos falando nos faróis, as duas versões que o A3 Sedan, tanto o A3 Sedan quanto o A3 Sportback, são oferecidos em duas versões. Mesma coisa para tudo, tá? É mesmo preço, mesmo equipamento, mesmo tudo em relação ao sedã e hatchback, são muito da mesma a questão do porta-malas, enfim, do terceiro volume. Mas enfim, os faróis de todos os A3 novos são de Full LED em todas as versões, mas ele pode contar com faróis Matrix opcionalmente também para as duas versões, e esse opcional custa R$ 8.500. Você pode colocar o farol Matrix com todo tecnológico aí nos carros se você quiser por R$ 8.500. E também falando sobre a parte de fora do carro, né, em relação ao visual dele, ele tem 5 opções de cores metálicas no seu catálogo e uma perolizada. Todas elas custam R$ 1.700. E ele ainda tem outros dois opcionais aí de estilo, que é a capa dos retrovisores externos serem feitas de fibra de carbono e o spoiler também ser feito de fibra de carbono. Os retrovisores de fibra de carbono custam R$ 6.000 e o spoiler, né, tanto do sedã quanto o do hatch, custam R$ 12.000. Em relação ao design, o que é mais legal de destacar é a parte lateral, porque agora o A3 Sedan e o A3 Hatchback, né, eles ganharam um vinco aí mais pronunciado na parte de baixo, né, na metade de baixo da porta, ali na soleira, que dá todo um novo músculo aí pro carro, porque o A3 antigo, ele tinha portas um pouco mais retilíneas, né, com vincos um pouco mais discretos, mais minimalistas, mas agora essas curvaturas, ele tá com novos formatos da caixa de roda e esse vinco novo aí nas portas, deixa um carro um pouquinho mais musculoso, até com a impressão de que ele tá maior, quando na verdade ele não mudou tanto assim a olho nu, tá praticamente o mesmo porte que ele tinha antes. E dentre as características que a Audi preservou no A3 nessa troca de geração está o porta-malas, porque eles continuam com a mesma litragem de antes. O sedã conta com 425 litros de espaço útil, enquanto o hatch tem 380 litros. E no caso do hatch, o interessante é que se você precisar tirar o tampão aí dele para alguma viagem, alguma coisa que você queira colocar e que ultrapassa o limite do tampão, você pode colocar o tampão embaixo do assoalho do porta-malas, porque ele tem essa opção, ele cabe certinho ali, como o porta-malas, né, o assoalho tem duas opções de nível aí, de altura, você pode colocar lá embaixo o seu tampão e levar contigo na sua viagem.
Agora passando para a parte de dentro do carro, vamos começar com a parte de trás, porque também é basicamente a mesma coisa que a gente tinha no A3 antigo em relação ao tamanho, já que ele manteve os mesmos 2,63 m de entre-eixos. Uma pessoa como eu, de 1,70 m, fico muito bem acomodado ali atrás, dois adultos também, mesmo mais altos, não vão ter muitos problemas aí para se acomodarem na segunda fileira de bancos do A3. É só um terceiro elemento ali, sentado no meio, que teria um pouco mais de problema, porque como o assoalho dele é mais elevado, o assoalho central ali, para você acomodar seus pés fica um pouquinho mais difícil se você está sentado ali, mas de qualquer maneira, para dois adultos ali tá tudo certo. E nessa geração ele ganhou duas entradas USB-C para o passageiro de trás carregar o seu smartphone, além de saída de ar dedicada lá atrás também, saída do ar condicionado. Agora falando na parte de dentro do carro, eu acho que o impacto é ainda maior do que as mudanças visuais que a gente vê lá fora, né, do lado de fora do carro, porque se a gente pegar a foto aí do Audi A3 antigo, dá para perceber que ele deu uma boa envelhecida, né? Ele tinha um design bem minimalista, com as saídas de ar arredondadas, né? Um painel bem sóbrio mesmo e com uma tela escamoteável. Lembra disso? Que você apertava um botão e ela entrava e saía. Isso parecia tão moderno naquela época, né? E eu tô falando, né, o que, de 6 anos atrás, 5 anos atrás, por aí. Mas essas coisas acabam envelhecendo mais rápido do que o visual externo, e agora a gente tem uma pegada muito mais sofisticada, também com grande inspiração aos carros mais caros da marca, né, porque ela traz aí uma curvatura bem mais horizontal, né, um pouco mais voltada para o motorista, mas uma pegada bem horizontal aí de design, que é um pouco mais sofisticado mesmo, né, tem até elementos, enfim, metálicos que trazem um pouco mais dessa sofisticação. As saídas de ar também, a ventilação horizontal para o passageiro. Agora, o que é legal de destacar de design é que a seção do motorista foi inspirada no Lamborghini Urus. Veja só, vou pedir para o Gustavo colocar uma foto aí da cabine do Urus para você ver se percebe aí a semelhança entre o A3 e o Urus. Estou falando das saídas de ar que ficam aí que ficam sanduichando o painel de instrumentos, né, uma em cada extremidade do painel de instrumentos, numa posição um pouco mais elevada, né? Elas são mais quadradinhas, né? Um pouco mais, retangulares. E aí isso vem direto aí de inspiração do Lamborghini Urus para o A3. Mas o A3 também pegou inspiração de outra marca do grupo Volkswagen, no caso a Porsche, porque a Porsche adotou aí um pininho, né, em vez de uma alavanca para trocas de marcha no 911, porque agora é tudo troca eletrônica, e o A3 também adotou essa solução, não tem mais uma alavanca aí para fazer as trocas de marcha mais mecânicas. Agora, seja nas duas versões de motor que ele tem, que ele traz, o câmbio automático, as trocas são feitas eletronicamente por esse pininho aí no console central, que deixou um visual um pouco mais, mais limpo, né? Mas não necessariamente criou mais espaço, porque basicamente esse pininho e essa seção do console central ocupam o mesmo espaço, né? O mesmo volume de espaço de antes. Em relação ao ar-condicionado, é uma outra mudança sobre o A3 anterior, porque agora ele ganhou um design, uma telinha digital, é um ar-condicionado de 2 zonas, então tá uma telinha digital ali um pouco mais moderninha para você, enfim, mexer nos comandos do ar-condicionado, tem atalhos físicos também, o que é muito bom. Em relação à central multimídia, nós temos a terceira geração da central MMI, que é toda touchscreen, tem um software bem intuitivo de usar, imita o seu smartphone em termos de usabilidade, né? O nível de resposta aí dos seus comandos, e os ícones são grandes, então até facilita na hora de você usar enquanto você estiver dirigindo, porque fica mais fácil para você acertar o comando que você quer acessar. E ela obviamente tem compatibilidade com Android Auto e CarPlay. Ela tem 10 polegadas, não sei se eu falei isso antes, mas enfim, são 10 polegadas com Android Auto e CarPlay. O que ela não tem é internet embutida, ela não transforma o carro num verdadeiro hotspot Wi-Fi para você, como alguns carros já, né, estão trazendo cada vez mais. Hoje em dia a gente está vendo esse tipo de conectividade, mas o A3 não trouxe esse recurso nessa geração. E sobre o painel de instrumentos, a gente tem um cluster aí de 12,3 polegadas, também todo digital, configurável. Você tem opções diferentes ali de layout para você ver as informações que você quer projetadas na tela. Você usa tudo por meio dos comandos aí do volante, né, para você navegar pelas funções do painel de instrumentos, o que é bem intuitivo também de usar, bem fácil. É um dos painéis de instrumentos mais bem resolvidos em termos de intuitividade,
qualidade e facilidade para você encontrar as informações que você precisa. E outro destaque aí de design da cabine do A3 são as maçanetas, que agora tem esse formato aí invertido em relação ao que a gente está acostumado a ver, né? Em vez de você pegar a maçaneta assim com seus dedos, você tem que ir por trás delas, né? E puxar em sua direção para você abrir a porta. É um elemento aí de design diferenciado dessa geração do A3. Bom, vamos agora falar dos motores que estão disponíveis para a quarta geração do A3 aqui no Brasil, e eu temo que não vamos ter muitas novidades neste quesito dessa geração do A3, porque a Audi decidiu continuar com o motor 1.4 TSI para o novo A3 aqui no Brasil. É o mesmo motor que a gente já tá, né, já é um velho conhecido do grupo Volkswagen aqui no Brasil, equipa vários carros da Volkswagen aqui. São 150 cavalos, 25,5 kg de torque gerados por este motor 1.4, e ele trabalha com câmbio Tiptronic, que é o automático convencional aí, de 8 marchas, né? Pelo menos tem essa diferenciação, não é o Tiptronic de 6 marchas, Tiptronic de 8 marchas fornecido pela Aisin. Então teve essa evolução, mas é basicamente o mesmo conjunto motriz que a gente já conhecia do A3 antigo. E a outra opção de motor é a 2.0 TFSI, também outra velha conhecida aqui da gente no Brasil, do portfólio da Audi. No caso do A3, esse motor 2.0 tem uma calibração de 190 cavalos e 32,6 kg de torque, e essa versão trabalha com câmbio S-Tronic, que é um câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. Então temos 190 cavalos nessa calibração aí do motor 2.0, que não chega a surpreender, né? 2.0 de 190 cavalos, 2.0 turbo, não é uma potência aí muito destacada, né? Lembrando que a gente já teve versão de 220 cavalos aqui no Brasil do A3, mas eu acho que essas calibrações mais fortes vão ficar reservadas aí para as versões mais esportivas que certamente vão surgir desta geração do A3 aqui no Brasil nos próximos anos. E já que a gente já falou de motores, vamos então falar dos preços, né, de cada versão. Como eu falei antes, tanto o A3 Sedan quanto o A3 Sportback, né, que é o hatch, tem as mesmas versões e elas custam o mesmo preço. A única diferença mesmo é o porta-malas. De resto, não tem nenhuma diferença entre sedã e hatch, beleza? Então vamos lá. Versão 1.4 Limited. Ela tem dois preços. Tem um preço de venda direta para você que quer comprar o seu carro com, né, o seu novo A3 com CNPJ, você pode pagar R$ 229.990, preço de venda direta para a versão 1.4 Limited. Preço de varejo, que é o preço público sugerido, é de R$ 249.990. Pelo menos esse preço tá mais chamativo aí do que o seu concorrente direto, que é o Mercedes-Benz Classe A Sedan, que custa já, acho que já está passando dos R$ 280 mil e vem com motor 1.3 turbo. Pelo menos essa versão do A3 está um pouco mais competitiva no mercado aí em relação ao seu principal rival. Já a versão 2.0 Performance Black tem preço de R$ 264.990, venda direta, e R$ 284.990 para venda varejo. Esse preço aí de 284 mil tá quase beirando o preço do Audi A4, para você ver como os tempos mudaram em termos de preço para o A3 aqui no Brasil. E só para detalhar um pouco mais as versões, aqui na descrição do vídeo tem todo o conjunto de equipamentos de cada versão, detalhado bonitinho, quais são os equipamentos de cada uma delas, para você ficar, ter da ponta da língua aí o conteúdo de cada versão do novo A3, mas só para deixar claro o que diferencia a versão Limited da Performance Black, além do motor, obviamente. Bom, só a versão Performance Black conta com ajustes elétricos do banco do motorista, formato dos bancos dos dianteiros mais esportivos, rodas de 18 polegadas da coleção Audi Sport diamantadas, que é diferente das rodas de 18 polegadas da versão Limited, 10 alto-falantes de 180 watts, na versão Limited são 6 alto-falantes de 100 watts de potência, e carregador de celular por indução.
esses equipamentos que eu destaquei aqui são exclusivos da Performance Black. Mas essa versão 2.0 também tem opcionais exclusivos. E no caso eu estou falando do pacote interior S-Line, que traz aí um volante diferente de barreta, badges S-Line, enfim, umas diferenciações aí de visual para a parte de dentro do carro. Isso custa R$ 5.500. E o sistema de som Bang Olufsen 3D, que também é um opcional só para a versão 2.0 e custa R$ 6.000. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer esse carro pessoalmente, nessa nova geração, e até de dirigir esses carros nas duas versões, e era para eu estar fazendo esse vídeo ao lado deles, mas infelizmente uma chuva torrencial acabou estragando o meu dia de gravação com esses carros, por isso que eu estou trazendo aí, usando as imagens de fábrica aqui para vocês, né, para mostrar essas informações. A gente com certeza vai ter a oportunidade de fazer uma avaliação completinha, bonitinha aí para passar né, todo o conteúdo que você está acostumado de ver aqui na KBB sobre como é a dinâmica desses carros. Mas o que dá para adiantar aqui para vocês é que, bom, como a plataforma é uma evolução aí do que a gente já conhecia desse carro, e a Audi optou por trazer os mesmos motores, né? A gente tem um conjunto 1.4 e 2.0, não mudou muita coisa em relação ao que a gente tinha antes de desempenho do carro. Ele continua sendo um carro extremamente agradável de guiar nas duas versões, né? Uma dinâmica muito bem apurada, um equilíbrio assim quase que ideal entre estabilidade e conforto. O A3 é realmente um carro muito destacado e muito gostoso de guiar, mas em termos de performance não mudou muita coisa. Continua fazendo aí a aceleração de 0 a 100 na casa dos 8 segundos para a versão 1.4, um pouco perto ali, 8 segundos alto que a gente chama, né? Perto dos 9 segundos de 0 a 100 para 1.4 e na casa dos 7 segundos para 2.0, então tem uma diferença de 1 segundo em relação entre um e outro, né? O que não é uma diferença tão grande assim em relação aos 40 cavalos que ela traz, né? A 2.0, mas de qualquer maneira continua com o mesmo nível de desempenho, não tem muito a adicionar aí. É uma pena que a gente não tenha tido a opção de motor do 1.5 que está disponível lá na Europa, né? Que é um motor 1.5 TSI, é a evolução do motor 1.4, já faz tempo lá na Europa esse motor 1.5, está disponível para o novo A3 lá. Ele gera os mesmos 150 cavalos, mas conta com um sistema meio híbrido de 48 volts, tem recursos mais tecnológicos também para, por exemplo, economia de combustível, que tem desativação de cilindros, né? Nada disso tem na versão 1.4, que é a velha conhecida nossa aqui. Infelizmente, acabamos não recebendo esse novo motor. Mas é isso. O lançamento, essa é a nova geração aí do A3 no Brasil, A3 Sedan e A3 Sportback. É isso que você precisava saber hoje para o lançamento dele. Deixa aqui nos comentários o que você achou da opção da Audi de manter o mesmo motor, né, 1.4, se você queria ver já um motor 1.5 novo, se teria espaço aqui no Brasil, já que ele já está custando R$250 mil, né, a Audi poderia ter mandado um motor novo para cá, né, já que já está esse preço mesmo. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários a sua participação sobre o novo A3. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, e se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, faça isso agora para fazer parte da nossa comunidade.